Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Prontos para dar mais uma rapidinha comigo? Da gramática. Cuidado, hein? Vamos lá? Na aula, no encontro, na conversa passada, nós falamos um pouquinho sobre os verbos intransitivos e transitivos. E eu havia prometido que numa sequência, numa próxima conversa, nós falaríamos sobre os complementos verbais. Estou cumprindo a promessa. Vamos lá! Nós já havíamos discutido, já tínhamos conversado conceitualmente que os verbos transitivos são aqueles que sozinhos, são insuficientes. Eles não dão conta de produzir um sentido pleno dentro de uma sentença. Então, eles não são capazes de transmitir uma ideia clara, uma ideia completa ao interlocutor. Por isso, eles têm que transitar, andar, ir para frente. Eles precisam, portanto, se completar através de um objeto, que é o complemento. Então, desse modo, precisam de um complemento, e esse complemento, como nós já havíamos dito, se chama objeto. Muito bem. Vejam, se eu disser a vocês, o funcionário exemplar recebeu. Vou parar essa informação aí. Certamente alguém perguntaria, recebeu o quê? O que é que esse funcionário recebeu? Qual foi o benefício conferido a ele? Mas olhem a diferença, o efeito de sentido, se eu dissesse o funcionário exemplar recebeu uma boa proposta salarial. Perceberam como é que o entendimento é outro? Agora sim, ele é completo, ele é pleno. Então eu tenho um verbo transitivo, ele precisará de um complemento verbal. E é no complemento verbal que ele se realiza plenamente do ponto de vista semântico, o nosso objeto. Essas pessoas necessitam. E agora? Essas pessoas necessitam do quê? Essas pessoas necessitam de cuidados especiais. Agora sim, o verbo necessitar passou a fazer sentido por conta do complemento do verbo. E esse complemento do verbo, naturalmente, é objeto. Até aqui, nós já tínhamos conversado sobre isso um pouquinho, na conversa anterior, na nossa fala anterior. Vamos dar um passo adiante? Verbo transitivo direto requer um complemento que se chama objeto direto. Trata-se de um verbo que se liga ao seu complemento, ao seu objeto, sem auxílio de preposição. Por isso que o nome é transitivo direto, porque não há um intermediário entre o verbo e o complemento. Não há preposição que interfere nessa relação. Notem, Drummond, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Dentro desse contexto, se nós tivéssemos dito também não cantarei, cantarei o quê? Esse verbo precisa transitar. Ele precisa de um complemento que dê a ele sentido pleno. Cantarei o quê? O mundo futuro. E vocês observem que esse complemento verbal não se liga ao verbo por meio de uma preposição. Portanto, a relação entre eles é direta. Verbo transitivo direto, objeto direto. Claro, eu não quero outra pessoa, eu quero você. Olha lá, olha o verbo querer. O verbo querer aqui no sentido de desejar, Olha lá, eu não quero quem? Outra pessoa. Tá certo? Observem que esse verbo querer também necessitou de um complemento, outra pessoa. Quero outra pessoa e outra pessoa. Se é o complemento verbal, é o objeto. Como esse objeto não é introduzido por preposição, então a relação entre eles é direta. Quero você, a mesma coisa. Verbo, complemento verbal. Não há mediação de preposição. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Ficou claro isso? Olha a diferença. Verbo transitivo indireto. Aquele que se faz acompanhar agora
de um complemento verbal que é o objeto indireto. Isto quer dizer que a relação entre eles agora terá a presença de um elemento intermediário. Esse elemento intermediário é a preposição. Trata-se do verbo que se liga ao complemento com o auxílio de uma preposição. Olha lá, vamos dar uma cor poética a essa aula de gramática, né? Vinícius e Tom Jobim. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, resiste. A luz resiste. Resiste a quê? Vocês notaram que agora eu preciso da preposição para estabelecer uma relação entre um verbo que requer complemento e o complemento verbal propriamente dito. A preposição que está entre os dois faz, portanto, com que essa relação seja indireta. Por isso eu tenho verbo transitivo indireto, objeto indireto. Claro, a característica do objeto indireto é ser introduzido por uma preposição. Obviamente que nem todos os termos introduzidos por preposição serão objetos indiretos. Nós temos na língua portuguesa adjuntos adverbiais introduzidos por preposição, complementos nominais, adjuntos adnominais, mas teremos oportunidade de falar de todos esses termos no seu devido momento. Neste momento, nós estamos tratando da relação entre verbo e complemento verbal. Observem, eu só preciso de você. No slide anterior, quero você. Vocês viram que a relação entre o verbo querer e o complemento você é direta. Não há preposição entre eles, mas o verbo precisar é diferente. Eu só preciso, eu não vou dizer preciso você, eu vou dizer preciso de você. Ao mesmo tempo que o complemento verbal deu ao verbo o sentido que ele precisava, também se inseriu aí um elemento intermediário, um elemento que faz a ligação entre o verbo e o complemento propriamente dito, a preposição. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ok? Viram como é que é fácil? E eu tenho na língua muitos verbos, sei lá, o verbo avisar, o verbo dar, oferecer, certificar, muitos verbos pedir que exigem objeto direto e objeto indireto. Às vezes um complemento só não é suficiente para que o sentido se construa plenamente. Então, o verbo transitivo direto e indireto, naturalmente, é aquele que vai precisar de dois complementos. Só assim o sentido dele se realiza. Um objeto sem preposição e o outro objeto com preposição. Quer ver? Trata-se do verbo que exige dois objetos. O que eu acabei de dizer. Observem, finalmente ele entregou os relatórios ao chefe. Entregou. Entregou o quê? Os relatórios. Entregou a quem? Ao chefe. Olhem a preposição. Vocês notaram? São dois complementos. A gente costuma dizer nas aulas de gramática, né? Quem entrega alguma coisa a alguém. Olha a necessidade da preposição aqui. Aqui não. Entregou os relatórios. Complemento verbal sem preposição. Objeto direto. Aqui, o complemento verbal, o segundo complemento, a quem foram entregues? Ao chefe. A preposição se faz presente. Exatamente como se dá aqui. Prefiro os sonhos do futuro à história do passado. Fica uma dica aí. Não sei se vocês se lembram, mas o verbo preferir, que nós usamos tanto no dia a dia, não admite a construção do que. Certo? No lugar do que, a norma culta exige que nós utilizemos a preposição a. Então, prefiro os sonhos do futuro. É o primeiro complemento.
é a coisa preferida, o objeto direto. A história do passado é a coisa preterida, aquela que eu não quero ou aquela que eu quero menos. Será sempre o objeto indireto. Prefiro suco de laranja, objeto direto, a refrigerante. A refrigerante. Olha a preposiçãozinha a, que eu devo colocar no lugar de do que. Portanto, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, e o segundo complemento, através da preposição indicada aqui pelo acento grave, né, indicativo de crase, vai ser o nosso objeto indireto. Tá bom? Então, vários verbos na língua portuguesa vão exigir dois complementos. Eu ofereci uma nova oportunidade de prova aos alunos. Ofereci uma nova oportunidade de prova. Objeto direto. A quem? Aos alunos. Segundo complemento introduzido por preposição. Objeto indireto. Quer saber mais? Tá aqui. Sempre eu deixo para vocês as melhores referências, os caras que mais entendem de gramática, informação super segura. Consultem essas bibliografias. Para você que está estudando para vestibular, para concurso, para você que tem curiosidade de saber mais, absolutamente recomendável a consulta a esses autores e suas respectivas obras, tá bom? E claro, o meu conselho é que também vocês procurem ajuda aqui na Elite da Língua. Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa diferente para atender às expectativas de vocês. A Elite da Língua é uma questão de conhecimento e o nosso desafio é criar boas oportunidades para você, sempre, ok? Tá combinado. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.